Olá, pessoal! Nessa semana nós falaremos sobre balanceamento. Vocês vão ver que agora a gente vai aprofundar nos aspectos quantitativos das reações químicas. Bom, pessoal, a preocupação com esses aspectos quantitativos, ela surge já há muito tempo. O considerado pai da química, Lavoisier, ele foi um dos primeiros a fazer vários estudos a respeito desses aspectos. E tem uma lei dele, né, muito famosa e que vocês já devem ter ouvido falar. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa lei ela foi enunciada em 1773 e já desde essa época, Lavoisier defendia que os átomos não podem ser nem criados e nem destruídos, né, do nada. Na verdade, eles se reorganizam e podem formar substâncias novas. Né? Isso que é uma transformação, a reorganização dos átomos, mas eles não vão deixar de existir e nem surgir do nada. Bom, pessoal, na química, essa transformação, ela é chamada de reação química. Então, reação química é um processo onde uma substância ou mais são convertidas em outras substâncias. Bom, quimicamente, isso pode ser representado por meio de símbolos. E esses símbolos são chamados de equação química. A gente já está acostumada a manipular isso, né, nas nossas aulas, só que agora a gente vai aprofundar em alguns conceitos de equações químicas. Aqui eu tenho um exemplo da decomposição do óxido de mercúrio. Observem aqui, ó, 2HgO, esse é o óxido de mercúrio. A setinha indica a transformação. Então, antes da setinha, eu tenho o nosso estado inicial, que são os reagentes. Depois da setinha, significa o resultado da transformação. E eu tenho os produtos. No caso, aqui são formados 2Hg, ou seja, 2 átomos de mercúrio, e o oxigênio. O que é interessante na equação química, que a gente às vezes também já trabalha, é a parte desses numerozinhos que acompanham aqui as fórmulas. Esses números, né, quimicamente, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Lá na termoquímica a gente já trabalha com eles, né, na parte de mol, né, significa que ó, o coeficiente 2 significa que eu tenho 2 mols de óxido de mercúrio, tá? Então é a quantidade da substância que a gente está analisando. Bom, mas o que significa balancear uma equação química? Balancear significa que eu devo acertar os coeficientes estequiométricos para que a quantidade de átomos que eu tenho inicialmente seja igual à quantidade de átomos que eu tenho no final. Ou seja, a quantidade de átomos de reagente tem que ser igual à quantidade de átomos dos produtos. Voltando, Lavoisier fala que nada se perde, nada se cria. Então, a quantidade que eu tenho no início tem que ser igual à quantidade que eu tenho no final. Bom, inicialmente, eu trouxe aqui uma equação para a gente refletir sobre ela. Aqui, ó, tem o zinco. Observem que eu não tenho nenhum número nesse átomo. Então, significa que eu tenho um átomo de zinco. Eu devo procurar ele depois da setinha no produto. Observem que ele aparece aqui e que eu também não tenho nenhum número. Então, eu só tenho um zinco. Então, o zinco está na quantidade ideal. Eu tinha um antes e eu tenho um depois. Agora, vamos avaliar o hidrogênio. O hidrogênio, ele aparece aqui. Não tem nenhum número. Então, eu só tenho um, né? Aqui, observem que ele tem um 2 embaixo, esse índice. Então, ele não está balanceado. No reagente, eu só tenho um, mas no produto eu tenho 2. Nesse caso, eu já posso dizer que a minha equação química não está balanceada. Se eu tiver pelo menos um átomo com quantidades distintas, ela é considerada não balanceada. Mas só para conferir mais um átomo, olha o cloro. O cloro está aqui. Também sem nenhum númerozinho, significa que a gente tem apenas um. Agora, observa aqui o cloro. Ele tem um 2 embaixo. Então, aqui são 2. Então, ele também não está balanceado.
Então, essa é uma equação química não balanceada. Ela não está de acordo com a lei de Lavoisier, tá? Agora, mais um exemplozinho. 2HGO. Quando aparece, meninos, esse coeficiente aqui na frente, ele funciona como uma regrinha de chuveirinho da matemática. Ele multiplica todos os átomos que estão à direita na fórmula. Então, esse 2 vale aqui para o Hg, ó. Eu tenho 2Hg, 2 mercúrio. Observe que aqui no produto eu também tenho 2. Então, mercúrio balanceado, 2 no reagente, 2 no produto. Aqui esse 2, voltando aqui no reagente, ele também vale para o oxigênio. Ó. Eu tenho 2 oxigênios no reagente. Observem que aqui no produto eu tenho o número 2 embaixo também. Então, eu também tenho 2 oxigênios no produto. Então, esse é um exemplo de equação balanceada. A mesma quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes, eu tenho nos produtos. Bom, a gente vai ver que em estequiometria, a gente sempre tem que trabalhar com equação balanceada. Mas nem sempre essa equação vai ser fornecida de forma balanceada para a gente. Então, existe um método chamado método das tentativas para nos auxiliar a fazer o balanceamento, tá? Bom, o que esse método diz? Primeiro, nós vamos começar a raciocinar com aquele elemento químico que aparece só uma vez no primeiro membro, que é o reagente, e uma vez no segundo membro, que é no produto. Tá? Se ele aparecer mais de uma vez, não escolhe, né? Não começa por ele, deixa ele para o final. Às vezes, quando a gente vai analisar a reação química, pode ser que mais de um elemento apareça só uma vez. Então, eu vou preferir aquele que tem índices, que são aqueles números embaixo, que são maiores. É preferencial por começar por quem tem o maior númerozinho lá embaixo, tá? Depois que eu escolhi o elemento químico, eu vou transpor seus índices de lado. Vou mostrar na prática agora mesmo o que é isso. Transpor, gente, significa trocar. O que está no reagente passa para o produto, o que está no produto passa para o reagente. E depois eu prossigo o balanceamento com os demais elementos químicos. Sugiro que vocês copiem essas regrinhas no caderno, tá? Isso é importante porque vocês vão ter que consultá-la a cada uma das atividades. Bom, vamos para o primeiro exemplo. Nós temos aqui Al mais O2, que forma Al2O3. Então, alumínio reagindo com oxigênio, formando o óxido de alumínio. Observem aqui, meninos, que primeiro, então, eu tenho que escolher por qual átomo eu vou começar a balancear. A primeira regrinha diz... Aqui é o átomo que tem que aparecer só uma vez no primeiro, só uma vez no segundo membro. Alumínio está aqui uma vez no reagente, uma vez no produto. Oxigênio, uma vez no reagente, uma vez no produto. Então, essa regrinha ainda não foi suficiente para eu escolher. Aí tem a segunda regra. A segunda regra diz que eu devo preferir o elemento que tem maior índice. Aqui o alumínio no primeiro é só 1, o oxigênio é 2. Aqui alumínio é 2, aqui oxigênio é 3. Então, comparando os índices, o oxigênio é o nosso escolhido. Ele aparece só uma vez dos dois lados da equação química e ele é que possui índice maior. No caso aqui é 3, foi o maior índice que nós tivemos, tá? Então, ó, já fiz regrinha 1 e 2 do balanceamento. Vou para a regrinha 3, lá a letra C do slide anterior. Ela diz que eu devo transpor, ou seja, trocar os meus índices, né? Então, observem, vou até circular. Aqui o do oxigênio é 2 e aqui no produto ele é 3. Eu tenho que trocar esses índices. Mas quando eu troco, pessoal, esses índices vão passar a ser coeficientes, ou seja, eles vão passar a ser aquele número grande que vem antes da fórmula. Então, aqui era 2, vai passar a ser 3.
tá? Então, aqui era 2, só que o 3 veio para cá. Então, é por isso que aqui veio 3. Aqui era 3, veio para cá na frente o 2. Então, teve essa troca. Observem aqui por que agora o oxigênio fica balanceado. Vou fazer aqui de amarelinho. Quando vocês fazem aqui, ó, 3 vezes o 2, porque o coeficiente multiplica o índice. 3 vezes 2, nós temos um total de 6 oxigênios no primeiro membro. Aqui o mesmo raciocínio. O 2 multiplica o 3. 2 vezes 3, nós também temos um total de 6 oxigênios. Então, agora a quantidade de oxigênios ficou ok. Bom, já terminei o oxigênio. Agora eu tenho que conferir o meu outro átomo, que é o alumínio. Meninos, vou marcar aqui de azul. Vou começar a conferir o alumínio do lado dos produtos, porque no produto ele já está pronto. Observem que já tem um 2 aqui antes e ele tem o 2 da fórmula. Então, 2 vezes 2 significa que eu tenho 4 alumínios. Então, aqui do lado do meu reagente, eu vou ter que ter 4 também. Aqui, meninos, na fórmula, né, como não está escrito nada, só tem um. Que número que eu coloco aqui, que multiplicado por 1 dá exatamente 4, né? O próprio 4, porque 4 vezes 1, 4. Então, isso é o balanceamento, gente. Esse número 4, 3 e 2, esses são os coeficientes da equação química. Então, observem que por mais que a resposta seja bem direta, né, esses números, para a gente chegar nessa resposta, exige-se aí uma série de raciocínios lógicos. Vamos agora para um segundo exemplo, uma equação um pouquinho maior, tá? Observem aqui que nessa equação agora, eu tenho ferro, aparece no primeiro e no segundo, enxofre também no primeiro e no segundo, oxigênio aparece aqui, ó, uma vez no reagente, só que ele aparece 2 vezes no produto. Então, o oxigênio não é interessante a gente utilizá-lo para iniciar o balanceamento. Eu tenho como opção o ferro ou o enxofre, porque eles aparecem só uma vez no primeiro, só uma vez no segundo membro. Então, meninos, agora a gente vai avaliar a segunda regrinha, que é o índice. Quem tem índice maior, ferro ou enxofre? Observem que aqui o ferro é 1, aqui ele é 3. O enxofre aqui é 2, aqui ele é 1. Então, o maior índice é do ferro. Então, é por ele que nós vamos começar a fazer o balanceamento, tá? Então, lá, ó. Escolhi o ferro, vou para a terceira regrinha que diz para mim que eu tenho que transpor. Observem que aqui no segundo membro eu tenho 3. Esse 3 vai virar coeficiente lá no primeiro membro. Aqui no primeiro membro é 1, porque não tem nada, né? Esse 1 então vai virar coeficiente lá no produto. Então, troquei, vai ficar 3 vezes Fe, S2, e aqui no segundo membro, uma vez Fe3O4. Observem que o ferro ficou balanceado. 3 vezes 1, 3. E aqui, 1 vezes 3, 3. Balanceei o ferro, vou balancear agora o enxofre. Vou fazer aqui de azulzinho pra gente. O enxofre aqui do primeiro membro, que é o S, tá, meninos? Ele já tá pronto. Esse 3 está multiplicando ele, ó. 3 vezes 2 significa que no primeiro membro, que são os nossos reagentes, nós temos um total de 6 enxofres. Quando chega aqui, nessa fórmula que ele aparece, ele só tem 1. Então, que número que eu vou colocar aqui para ele se transformar em 6? É o próprio 6, porque 6 vezes 1, 6. Então, olha, já fiz o balanceamento do ferro e do enxofre.
Agora falta o oxigênio. O oxigênio, eu vou começar a contar ele do segundo membro, porque no segundo membro eu já coloquei meus coeficientes, né? Já está a quantidade definida. Aí depois a gente vai lá no reagente. Vou fazer de amarelinho, de roxinho aqui, gente. Ó, observem que eu tenho o oxigênio aqui que aparece numa quantidade de 4. Quando eu pego 1 vezes 4, significa que eu tenho 4 aqui por enquanto, tá? Só que o oxigênio, ele aparece aqui também, na segunda fórmula, no SO2. Só que ele aparece na quantidade de 2. Mas olha aqui, meninos, eu tenho 6, o coeficiente multiplicando antes. Então, eu tenho que fazer multiplicação. 6 vezes o 2 significa que eu tenho 12. Então, no segundo membro, somando aqui 4 mais 12, significa que eu tenho um total de 16 oxigênios. Então, agora, vindo aqui para o primeiro membro, eu vou ter que ter 16 oxigênios também. E observem que esse oxigênio ele tem um 2 embaixo. Então, o número que eu vou colocar aqui, o coeficiente, tem que ser o número que multiplicado por 2 dê 16. Que número que eu multiplico por 2 e que dá 16? 8. Então, esses são os coeficientes da equação 3, 8, 1 e 6.